gostaria de ver uma reportagem sobre o sistema de plantio direto para hortaliças. Como será que isso funciona? Estamos na sede da Embrapa Hortaliças, que fica em Planaltina, a 50 quilômetros de Brasília. Aqui, pesquisadores estudam os benefícios do sistema de plantio direto em diferentes culturas. Por isso, a gente veio até aqui para atender o seu pedido, viu, Maurício? O plantio direto já é comum na produção de grãos, mas também funciona muito bem em hortaliças. O Nuno Madeira é agrônomo, pesquisador da Embrapa e vai explicar como funciona esse sistema. Nuno, primeira coisa, o que é o plantio direto em hortaliças? Perfeito. É um sistema de plantio conservacionista em que a gente maneja solo e água com 3 princípios básicos. O primeiro é o revolvimento localizado do solo, que a gente chama de revolvimento mínimo do solo. O segundo é a cobertura permanente do solo. E o terceiro é uma rotação de culturas efetiva, bem diversificada, para que a gente tenha plantas de cobertura incluídas no sistema para dar a produção de palhada. Para você adotar o sistema de plantio direto, o primeiro passo é semear a planta que vai servir de cobertura para o solo. A gente precisa sempre de gramíneas, que são uma família de plantas que tem muita palha, produz muita palha, que tem muita celulose, tem muito carbono. Aqui os pesquisadores usam milheto. Mas tem também nessa mesma família o milho, o sorgo, a aveia, centeio, trigo. Tem várias espécies de gramíneas que são muito adequadas para o sistema ter uma palhada mais duradoura. Essas gramíneas levam de 2 a 3 meses para crescer e garantir uma boa proteção para o solo. A gente quer, no mínimo, 1 metro de altura para o caso de milheto, de sorgo, que são plantas mais baixas. Quando é o milho, a partir de 1,5 metro de altura. E é aí que entra o revolvimento mínimo do solo. As máquinas passam uma única vez, triturando a palha. E pronto. Comparativamente ao sistema convencional, são passadas 4, 5, 6 vezes o trator, passando arado, grade, rotativas. Além de proteger o solo, essa cobertura permanente garante matéria orgânica para a planta. Com o tempo, a terra embaixo da palhada fica assim, bem soltinha fica mesmo. Bem soltinha. A gente, quando preparou, ficou relativamente solto e não perde essa estrutura. Então a gente consegue aprofundar 1 palmo aqui facilmente. E quando a gente bota a mão sobre a palha, repara como está fresquinho. Com isso, o sistema ainda gera economia de água. No solo descoberto, a evaporação é muito intensa. Quando a gente faz irrigação aqui sobre a palhada, essa água entra e depois tem uma barreira para que haja uma redução da evaporação. Muito grande, coisa de 30%, 40%, 50% de redução. Olha o caso do brócolis, cultura que precisa de temperaturas mais amenas para se desenvolver bem. Com a palhada, os 400 pés aqui da Embrapa dão gosto de ver, bem diferente da plantação que cresceu sem a proteção. Isso é um defeito causado pelo excesso de calor. O pesquisador da Embrapa explica que depois de adubar o terreno, é só fazer as covas e plantar as mudinhas. No nosso caso, o experimento é com alface lisa e crespa. Em 1 ano, dá para fazer quantos ciclos? A gente tem proposto uma planta de cobertura para 2 ciclos de hortaliça. Normalmente uma hortaliça mais tenra, por exemplo, no início, uma folhosa, e depois já entra para uma abóbora, uma abobrinha, uma berinjela. E depois dessa planta, dessa segunda hortaliça, aí já volta a fazer uma planta de cobertura novamente. A rotação de cultura serve para evitar o desgaste do solo. 45 dias depois, a gente voltou até a Embrapa Hortaliças para ver como é que está a plantação. E olha só, os pés de alface já estão no ponto de colheita. E como é que está a qualidade dessa alface aqui? Está plena. Inclusive está com um nível de adubação reduzido, nível de agrotóxico 0, Então, porque o sistema promove muito mais a saúde das plantas, É um sistema muito mais amigável, muito mais saudável, não teve pulverização nenhuma. E pela maior fertilidade, pelo maior teor de matéria orgânica, a gente também tem uma adubação reduzida em 50%. E a produtividade aumenta? A produtividade é no mínimo a mesma. O sistema de plantio direto só não é indicado para cenoura e batata porque as raízes têm mais dificuldade para penetrar no solo.